Meu nome é Dilma de Mello Silva, eu sou formada em Ciências Sociais aqui pela Universidade de São Paulo, fiz o mestrado fora do Brasil, na Universidade de Uppsala, na Suécia, e o doutorado aqui. E depois prestei o concurso aqui para a ECA, para o Departamento de Comunicações e Artes. Desde então, depois desse concurso, né, eu tenho atuado aqui no departamento, que está fazendo 50 anos, né. Bom, quando eu comecei, né, eu entrei aqui no final de 1981, dando aula, substituindo alguns professores, né, que enfim, estavam afastados, não podiam dar aula naquelas condições, sem receber, né, era uma espécie de professor assistente voluntário, algo assim que chamava. Então eu fiquei praticamente 1 semestre e meio, quase 2 semestres, trabalhando sem remuneração. Aí quando houve a mudança da direção, o novo diretor não quis mais isso, disse não, vamos tentar contratar esses professores, vamos abrir um concurso, né, para que esses professores que estão dessa forma irregular, né, sem um vínculo empregatício com a USP, possam ser regularizados. Eles conseguiu a vaga, montaram o concurso, eu prestei, né, fui uma das aprovadas, não fui só eu, e a situação foi regularizada. Naquela época, década de 80, portanto, 82, 83, nosso departamento, era chamado de Departamento de Cursos Básicos. Então, os alunos dos outros departamentos, vamos supor, jornalismo, por exemplo, ou biblioteconomia, ou relações públicas, né, publicidade e propaganda, eles vinham fazer as nossas disciplinas, que eram as disciplinas do tronco comum, do então chamado tronco comum. Por exemplo, sociologia da comunicação, psicologia da comunicação, antropologia da comunicação, né, teoria da comunicação, filosofia da comunicação. Então aqui se concentrava um pool de professores muito fortes, vamos dizer, na língua portuguesa. Então tínhamos 3 ou 4 professores egressos lá da FEFELESH também, que davam essa parte de língua portuguesa. E essa parte de ciências sociais, né? Antropologia, filosofia, teoria da comunicação, sociologia, né? Psicologia. Então, o diferencial do departamento era nesse sentido, dele ter um contato com os alunos de toda a ECA, tanto na área no campo da comunicação, como no campo das artes. Então, nós tínhamos também algumas disciplinas, estética e história da arte. Eu, por exemplo, fui professora de estética e história da arte há muito tempo. Dava as aulas para todos os alunos de artes, música, artes visuais, artes cênicas. E outros alunos também vinham fazer, né? Então, a gente até brincava, eram classes jumbo, né? Uma classe que tinha 90 alunos, 100 alunos, classes bem grandes, né? E eram ótimas também no sentido de que os alunos se encontravam, né? Os alunos de artes que tinham as suas especialidades, né, muito marcadas nos seus departamentos, tinham um espaço de convívio comum. E a de comunicações. E essa era uma questão que nos diferenciava de outros. Bom, com o tempo foi se amadurecendo a ideia de que o departamento deveria ter uma terminalidade, não é? Deveria propor uma habilitação, que foi realizado agora, 5 anos, 6 anos, né, que nós aprovamos o modelo da terminalidade em educomunicação, né? Mas anteriormente, o nosso departamento não tinha terminalidade nenhuma, mas nós funcionávamos dessa forma, o que eu acho que era bem interessante para a ECA como um todo, né? Para os alunos principalmente. Logo que eu entrei aqui, em 83, 84, eu fiz parte da diretoria da ADUSP, Associação dos Docentes da USP, que foi muito bom também. Eu acho que isso foi fundamental na minha vida, né, dentro da academia, da minha vida dentro da USP. Eu conheci a Universidade de São Paulo toda, né, todos os pró-reitores, toda a reitoria, os funcionários, excelente trabalho com o Sintusp que nós tínhamos. O presidente da ADUSP, na ocasião, era o professor
Ernesto Hamburger, com quem eu fiz uma enorme, né, uma amizade muito profunda. Ele, logo em seguida, foi designado para ser o diretor da Estação Ciência, me convidou para ser vice-diretora da Estação Ciência, então eu fiquei 3 anos e meio vice-diretora da Estação Ciência. Bom, você tem que pedir autorização do departamento para sair, para fazer esse trabalho, né? Então, o departamento acolheu isso, né? Com a minha saída para fazer esse trabalho fora daqui. Eu tinha só as minhas aulas, né? Mas não tinha nenhum cargo administrativo, não participava de uma comissão, talvez tenha participado do conselho, nem me lembro, mas não tinha aquela sobrecarga que é maçante de encargos burocráticos, pesados, né? Que você acaba sobrecarregando muito. E também com a professora Lisbeth, né? Nossa colega Lisbeth Rebolo Gonçalves, na primeira gestão que ela foi diretora do MASP, do MAC, Museu de Arte Contemporânea, ela me convidou para dirigir a divisão de educação lá também, né? Foi um período em que eu trabalhei muito próxima a ela no trabalho do então chamado setor educativo no MASP, né? No MAC, falando do MASP. Funcionamento, vamos dizer assim, a dinâmica do departamento, né? Tem alguns departamentos que fecham o seu docente, não permitem muito essa saída, essa entrada, esse atuar fora, né, em outras instâncias da universidade. Aqui não, aqui sempre foi eles foram sempre receptivos a essas atuações. Inclusive, uma outra coisa que eu posso dizer como extremamente positivo, viagens, né? Você ir para um ano sabático, ficar 6 meses fora, eu tive mesmo 1 ano, faltaram 2 dias para completar 1 ano no Japão, em Kyoto, num dos intercâmbios que a USP tem com a Universidade de Estudos Estrangeiros, né? A Gaidai, em Kyoto, no Japão. E tem departamentos que simplesmente não permitem, né, que o docente faça isso. Então, acho isso um diferencial, é um departamento acolhedor nesse sentido de entender a exigência e o interesse do seu docente e estimulá-lo e acolher, né, as solicitações. Eu acho isso muito positivo. Olha, eu não tenho o que me queixar. Claro que existem pessoas de personalidade mais forte, que são mais apaixonadas nas suas convicções, que defendem os seus interesses de forma mais apaixonada, né? Mais forte, mais pesada, digamos. E outros que são de convívio extremamente fácil. Nós tivemos muita sorte de ter tido chefes no departamento, né? Por exemplo, como a Roseli, como o professor Ismar, que são pessoas de um trato ótimo, né? Que você flui bem, né? Os diretores também. Eu fui chefe de departamento, eu e a professora Nazaré, ela era a vice-chefe, eu era a chefe, na gestão que era do professor José Marques de Mello. Então, o professor José Marques de Mello é uma pessoa difícil de tratar, mas, por alguma razão, ele gostava muito de nós duas. A gente sempre teve um trato até facilitado com ele, né? Mas eu não tenho senão nenhum. Acho que tenho boas lembranças, né? Um convívio bom com os colegas. A universidade que eu frequentei em Uppsala, na Suécia, também ligada às ciências sociais, tinha um orientador que tinha um centro de pesquisa sobre a América Latina. Ele era muito ligado com Orlando Falsborda, não sei se você já ouviu falar nesse autor, da Colômbia, um colombiano. Então ele recebia muitos latino-americanos, aliás, foi por isso que eu fui recebida por ele. Então isso me deu uma vivência grande com a América Latina, coisa que a gente quase não tinha. Agora nós temos mais. Mas nessa época, nós quase não tínhamos uma convivência com colegas latino-americanos. Então, isso foi muito bom para mim, ter trazido essa experiência, né, para cá, né, de buscar uma visão não tão eurocêntrica, né, mais voltada para a América Latina, para a África. Acho que isso ajudou bastante. Porque eu fui a serviço da Suécia
fazer um trabalho de avaliação de projetos de ajuda internacional da Suécia na Guiné-Bissau. Então, eu fiquei 3 anos e meio na Guiné-Bissau fazendo essa avaliação dos projetos que eles tinham lá. Isso foi muito bom, né? Foi uma pós-graduação, pode-se dizer, né? Foi um trabalho de campo, de conhecer as aldeias, conhecer os povos, conhecer as comunidades e ver, né, o impacto que estavam tendo com o processo de mundialização, né, de globalização. Foi muito bom esse descortinar também para a África. Isso foi ótimo ter trazido essa experiência para nós aqui. Olha, eu vou lembrar eu lembrei da professora Nazaré, lembrei da professora Cida Bacega e gostaria de lembrar também da professora Solange Colseiro, né, que foi sua orientadora. A professora Solange e eu vimos da FEFELESH, né, do Departamento de Ciências Sociais, com uma forte formação em antropologia e sempre nos interessamos por uma área nova, isso muito antes, né, da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatória o ensino e o estudo da arte africana e afro-brasileira em sala de aula. Então, muito antes disso, nós já tratávamos desse assunto, né? Nós orientamos vários alunos, oferecemos, né, disciplinas, tanto na graduação como na pós, ligados a essa temática, né? E eu espero que essa trilha, digamos, né, esse caminho que nós abrimos aqui no CCA continue a ser percorrido, né, por outros colegas, por orientandos nossos. Eu falo da questão africana, mas também a questão de América Latina, né? A professora Nazaré era dessa área de América Latina, atualmente a professora Lisbeth Rebolo também trabalha, ela é inclusive a coordenadora do PROLAN, que é o Programa de Pós-Graduação em América Latina, que faz esse esforço, né? O ano passado o PROLAN completou 25 anos de criação, tendo esse objetivo, né? Conhecer melhor os nossos hermanos, né? Como nós dizemos, conhecer melhor nossa América e acolher com bastante cuidado, com bastante carinho, os alunos latino-americanos que nos procuram para a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, acho que eu gostaria, né, se a gente pudesse pensar, né, uma coisa futura, que lembrasse de nós nesse sentido, de que esse olhar, né, deslocar um pouco o centro de Europa, de Estados Unidos, para a África e para a América Latina. Acho que isso é importante para nós, né? Mostrar que nós somos devedores para a África, né? Temos uma matriz africana que é formativa da nossa cultura e também da América Latina, né? São duas vertentes muito importantes que nós não podemos deixar de lado. Não, eu gostaria de deixar uma lembrança, deixar uma homenagem a dois colegas nossos que já se foram, que já estão numa outra dimensão. O professor Timoshenko Web, um querido colega, também formado em Ciências Sociais. Foi através dele, pode-se dizer, que eu vim, foi ele que me recebeu logo que eu voltei da Europa. Nós tínhamos o mesmo orientador de doutorado, o professor Rui Coelho, e ele que insistiu muito para que eu viesse, para que colaborasse com o departamento, me ajudou, inclusive, na minha preparação, prestou os livros, o material, tudo para esse concurso, né? Timoshenko Web. Com ele nós fizemos muitos trabalhos em conjunto, ele tinha uma sólida formação em teatro, né? Eu também tenho uma formação em teatro, mas acabei por deixar um pouco de lado, dando um peso maior para a antropologia e sociologia, né? E a área de comunicações, óbvio. E o professor Celso Lodge, também um amigo querido das Ciências Sociais, que tínhamos o mesmo orientador, né? Então eu tenho uma memória desses dois colegas, né, que vieram a ser colegas depois, primeiro colegas de formação, né, da pós e em seguida aqui no departamento. Eu gostaria que eles fossem lembrados também por todos.